Geometria analítica. A área da matemática que estuda as figuras geométricas por meio das coordenadas e equações, combinando a álgebra com a geometria. E ao decorrer desse vídeo, vamos apresentar dois temas que estão inseridos na geometria analítica, mas especificadamente inseridos no assunto de superfícies quadráticas. Olá, eu sou Augusto, conhecido como Alemão. Eu sou Carlos, estudante do curso de Engenharia Mecânica. Como referência, utilizamos o livro Vetores e Geometria Analítica, de Paulo Winster, para basear nossas pesquisas, especificamente a segunda edição. Sente-se e relaxe. Aproveita o vídeo que fizemos para você, telespectador. Superfícies quadráticas. São superfícies num espaço 3D, definidas por equações de segundo grau nas variáveis x, y e z. Em outras palavras, são figuras especiais que surgem quando você tem uma equação geral desse tipo: ax² mais by² mais cz² mais dxy mais exz mais fyz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero. Em suma, quando a equação tem termos de segundo grau, ela representa uma superfície quadrática. Vamos representar e abordar duas delas, sendo hipérboles e superfícies cônicas. Hiperboloides é uma superfície tridimensional descrita por uma equação de segundo grau nas variáveis. Ela é uma quadrática, assim como uma esfera, o cilindro elíptico, o cone e a paraboloide. Existem dois principais tipos de hiperboloide. Hiperboloide de uma folha parece um vaso afinado ou uma torre nuclear, onde sua equação é descrita por x² sobre a² mais y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1. Suas características incluem linhas retas na superfície, como uma superfície reglada, secções com planos horizontais, que são as elipses, e secções com planos verticais, que podem ser hiperboloides. Alguns dos exemplos que podemos encontrar são usinas nucleares, algumas garrafas de mercado você pode encontrar, e a torre paraboloide do engenheiro Schuckfox. Hiperboloide de duas folhas tem duas partes separadas, como dois pratos voltados um para o outro. E sua equação tem como seguinte forma: menos x² sobre a² mais y² sobre b² menos z² sobre c² igual a menos 1. Ela também pode ser escrita como x² sobre a² mais y² sobre b² menos z² sobre c² igual a 1. Suas características é do fato de ela ser realmente dividida em duas regiões desconectadas e ter secções com planos horizontais, podem ser elipses, quando há corte. Agora vamos ver alguns exemplos de hiperboloides para mostrar as diversas naturezas dessa quadrática. Para começarmos, vamos pegar uma equação geral e vamos transformá-la em uma equação reduzida, ou também chamada de equação canônica. Como se pode ver, nossa equação geral sendo 32x² mais 16y² menos 9z² menos 144 igual a zero. Quando transformamos e reduzimos ela se torna uma equação de uma hiperboloide, sendo x² sobre 4 mais y² sobre 9 menos z² sobre 16 igual a 1. Uma das coisas que temos que nos atentar é nos sinais das equações, porque elas demonstram o sentido da nossa hiperboloide. Neste caso, na hiperboloide de uma folha, temos que nos atentar ao sinal negativo, que vai demonstrar o sentido da nossa hiperboloide, como podemos ver na nossa equação, que está no sentido da variável z. Neste caso, quando substituímos nosso z por zero, temos que x² sobre 4 mais y² sobre 9 igual a 1, que é uma elipse, onde seus pontos vão ser 2 e 3, onde vamos marcar no nosso desenho. Substituindo x por zero, temos que na equação y² sobre 9 menos z² sobre 16, sendo uma hipérbole, e seus pontos vão estar no 3y e no 4z. Também podemos colocar outros valores para x, y e z, onde vai demonstrar cada vez mais a forma da nossa hiperboloide. Agora, analisando esse segundo exemplo, notamos que o sinal negativo diz que nossa hiperboloide está no sentido de y, que vai impactar no formato da nossa figura geométrica. E transformando a equação geral para a equação resumida, x² sobre 1 menos y² sobre 4 mais z²
ao quadrado sobre 1 igual a 1, vamos aplicar valores a x, y e z para achar nossas coordenadas. Mudando o valor de y para 0, teremos o formato de um círculo, onde seu raio vai ser 1. Mudando z para 0, temos uma hipérbole, onde as coordenadas vai ser no x1 e no y2. E mudando x para 0, teremos uma outra hipérbole, onde nossas coordenadas vão ser 1 no eixo z e 2 no eixo y. E nós podemos aplicar outros valores diferentes de zero para deixar cada vez mais nítido a nossa hiperboloide. Agora temos um exemplo de uma hipérbole de duas folhas. Transformando a equação geral para a equação reduzida, temos menos x ao quadrado sobre 1, menos y ao quadrado sobre 1, mais g ao quadrado sobre 4. Diferente da hiperboloide de uma folha, o que vai direcionar o sentido da nossa hipérbole é o sinal positivo, que neste caso está no sentido do eixo z. E substituindo os valores de x para 0, y para 0 e z para 4, demonstra o formato da nossa hiperbolada de duas folhas. Aqui está a tabela que demonstra os padrões de sinais que demonstram os sentidos das hipérboles de uma folha e de duas folhas. Superfícies cônicas é a superfície formada por todas as retas que ligam um ponto fixo, que nós chamamos de vértice, a todos os pontos de uma curva, que serão as diretrizes. A estrutura da equação e escrita tem como x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. Ou então, quando os eixos mudam, a gente tem z ao quadrado sobre c ao quadrado igual x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, onde a seu sentido está indicado pelo eixo que estiver negativo. Aqui está um pequeno exemplo de uma equação de uma superfície cônica que vamos construir passo a passo. Igualando y a zero, nós vemos que z se torna mais ou menos raiz de x. Assim percebemos que vai existir dois valores para x inversamente proporcionais. Aderindo z como menos 2, 0 e 2, vamos marcar no gráfico os pontos correspondentes. Do mesmo modo, vai acontecer com y quando igualarmos z para zero, onde y vai ter mais ou menos dx. Aplicando os mesmos valores e marcando os pontos no nosso gráfico, ele vai ter essa aparência. E para fechar nossa estrutura e montar os pontos finais para a visualização da nossa figura geométrica, substituímos z por 2 e menos 2, onde ele vai demonstrar uma equação de uma elipse. E assim fica a nossa aparência da nossa figura geométrica quando fazemos todos os pontos e ligamos. Bom, no nosso segundo exemplo, a equação teve que ser transformada da sua equação geral para a reduzida, onde podemos perceber de cara que nossa superfície cônica está no sentido do eixo x. Agora, fazendo o mesmo processo que o anterior, igualamos y a zero e nós vemos que z vai ter o mesmo valor que o y ou menor que 3. E colocando menos 1, 0 e 1, teremos os pontos menos 3, 0 e 3 para marcar. Da mesma forma será com y. Quando igualarmos z a 0, mas nesse caso o y vai ter mais ou menos 2y. E colocando os valores de menos 1, 0 e 1, teremos os pontos menos 2, 0 e 2. E substituindo o x por zero, vemos que ele se forma uma equação de uma elipse, onde os pontos que teremos que marcar no nosso gráfico será 2y e 3z. Bom, agora ligando as extremidades e apagando o esboço, identificamos a forma da nossa figura geométrica. Bom, e esse foi o vídeo e muito obrigado pela sua atenção. E este foi o vídeo. Muito obrigado pela sua paciência e seu tempo. Para reforçar as referências desse vídeo, baseamos nossos estudos no livro Vetores e Geometria Analítica, de Paulo Vintelli, e também no conteúdo do canal O Matemático, do professor Grins. E um agradecimento especial para o nosso monitor Kevin, que me ajudou muito nesse trabalho. Espero que tenha gostado.
Curta, comente, inscreva-se. Até o próximo vídeo.